O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado todo dia 5 de junho de cada ano. Esta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, que tratou do tema ambiente. Foi durante esta conferência que foi aprovada também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Está aqui conosco no estúdio do Revista Brasil para falar do assunto o engenheiro civil, Quirino Silva. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Quirino. É isso, obrigado a você por dar essa oportunidade. A gente está exaltando o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma data nesse meio, principalmente que a gente está vivendo da Copa, e essas datas são Exatamente. muito importantes justamente para que a gente traga a reflexão, a importância que a gente tem que ter sobre o cuidado no meio ambiente. Então, Quirino, de 1972 para cá, o que evoluiu da consciência, principalmente do brasileiro? Os próprios governantes brasileiros já começaram maior investimento nessa área, principalmente do saneamento básico, que é o cuidado com a água potável, o cuidado do saneamento, esgoto tratado. E recentemente a própria relatora da ONU, que esteve em dezembro do ano passado aqui no Brasil, foi feito o levantamento e ainda, apesar de toda essa evolução, nós temos somente 52% hoje dos brasileiros com esgoto hoje, e desses 52, 38% só que são tratados. Nós temos um grande caminho ainda a trilhar, mas estamos em evolução. Isso é importante até para a saúde, né? Não só para o Exato. meio ambiente. Agora, qual é o grande apelo que a gente deve pautar hoje, em 2014, para superar essa questão ambiental que nós temos hoje? Eu acho que é mudança de atitude. A gente começa com a consciência de que a gente tem materiais e resíduos, É. lixos que são hoje descartados, que podem ser reaproveitados. Então, a educação ambiental, eu acho que o início, o pontapé inicial, com as crianças, de já alertar sobre a possível reutilização. Então, a gente já vê alguns movimentos também, é uma evolução muito grande na área educacional com as crianças. E, consequentemente, as crianças levam isso para casa e cobram dos pais a separação do que pode ser reciclável e o que não pode ser reciclável. A gente percebe que elas ensinam muito sobre isso. E essa questão do resíduo é a grande bandeira da Opportunity, desse sistema. Exato. A Opportunity Ambiental criou recentemente um sistema chamado EPGRS. É um sistema eletrônico, uma ferramenta para elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Com isso, o empresário vai ter um controle sobre a quantidade de resíduo que ele gera, para onde que vai esse resíduo, então quem transporta e para onde vai esse resíduo, para que ele tenha consciência se o descarte desse resíduo está ambientalmente adequado, né, com o meio ambiente realmente, se está adequado ao meio ambiente ou não, se está sendo o descarte correto. Porque se ele não tem esse controle, de repente um carrinheiro pode passar lá e pegar esse material e descartar na beira de um rio, sem ele estar sabendo o que está acontecendo. E com isso ele tem outros benefícios também, que ele pode ter o controle se está gerando algum vetor transmissível de doença dentro da empresa dele. Mesma coisa em casa, a hora que você começa a separar, você está organizando a casa, né, a possibilidade de reutilização e ganho também com esse dinheiro, como tem as cooperativas, comunidades, tem eventos que geram uma quantidade muito grande de resíduos também. Com essa possibilidade da utilização no sistema, você vai saber qual a quantidade realmente que está gerando, quem pode estar reutilizando, A Copa comprando do esse Mundo é um resíduo. grande Copa do exemplo. Mundo é um grande exemplo, né? A gente tem eventos monstruosos aí. A latinha é um exemplo muito grande. A É. latinha de alumínio hoje no Brasil, mais de 90% já é reutilizado. Mas a gente tem que também trabalhar bastante com o papel, com outros materiais, com vidro, que a gente possa estar direcionando, né, adequadamente. A gente observa, assim, querendo que quem está dentro desse universo discute muito isso, fala que quase nada é lixo. É, É por aí mesmo. exatamente. Então, mais de 50% hoje dos resíduos gerados podem ser reaproveitados. Então, a gente vê o grande problema hoje com acabar com os lixões, né? Que a gente tem essa lei que já entrou em vigor e que os municípios têm que acabar com os lixões. Então, grande parte desse resíduo que está indo para o lixão, se tivesse realmente o destino adequado, ele poderia ser utilizado.
Com isso, a gente poderia aumentar a vida útil dos aterros sanitários, porque o lixão não tem tratamento nenhum, ele tem que ser extinto mesmo, e tem que partir ou para um aterro, que vai ter o controle adequado, ou para uma usina para a reutilização desses resíduos. Agora, Quirino, para além dessa questão só de separar, o que cada um na sua casa pode fazer para colaborar ainda mais com a questão ambiental? Eu vejo a consciência de que o próprio consumo consciente, eu acho que muita coisa que você vai Escolher bem o que comprar, vai escolher consumir. bem do que vai consumir, da onde que está vindo esse produto que está sendo consumido. É a mesma coisa você vai comprar o produto, será que esse produto vem um produtor, vamos colocar uma própria comida, né? Esse produtor que está gerando, ele está colocando muito agrotóxico, que está contaminando o meio ambiente ou Exatamente. A gente não? falava ontem de agroecologia aqui. Então, se ele será que ele tem essa consciência? Porque ele usa o agrotóxico. Será que a embalagem de agrotóxico está sendo destinada depois corretamente ou ele está jogando na beira do rio? Então, dentro de casa é a mesma coisa. A gente usa aquela banana que a gente comeu. Será que eu jogo? Será que se eu não tivesse um vaso, eu não poderia estar colocando ali também, fazendo uma pequena compostagem para gerar isso depois, a próprio fertilizante, né, nas plantas? A gente vê alguns exemplos bem interessantes já de pessoas começando a se preocupar com isso, que poderia ser feito em casa, né? Tá certo, então, querido. Muito obrigada pela sua presença aqui no Eu que Revista agradeço a Brasil. Ótima oportunidade. conversa contigo. Muito obrigado. Bom, a população pode fazer sua parte também denunciando crimes ambientais. O Disque Meio Ambiente é um dos canais para esse serviço. 0800 11 35 60. Feliz Dia do Meio Ambiente para você e aproveite para ver se o sistema da sua casa está a favor ou contra ele. É assim que a gente começa a mudar. Até amanhã.